Olá, amigos do grupo de estudo, Adilson, Andréia e qualquer outro que esteja escutando este áudio, colegas, amigos da grande caminhada, talvez até mesmo maratona do conhecimento para enfrentarmos a próxima prova do CACD. Trago aqui o ato administrativo, né? Um assunto muito mais simples do que abordado no último encontro, que foi os contratos administrativos e as licitações, né? Que são também atos administrativos. Então vamos partir para a matéria em si, né? Pensando aqui novamente nos mapas mentais escritos à mão e dando início ao fato em si. O ato administrativo, o seu conceito é a manifestação da vontade da administração, que ela tem um único fim, que é atender o interesse público, né? E ela vai fazer para adquirir, está bem, que adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, obrigações, né? Tudo finalizando, tudo visando o fim do interesse público, a finalidade do interesse público, né? E claro, nós temos então no ato administrativo os requisitos, né? Um deles já foi dito, que é o interesse público, é a finalidade, o interesse sempre visando o interesse público. Caso isso se afaste, vai estar caracterizado um dos crimes contra os princípios da administração pública, que é o desvio de finalidade. Os requisitos do ato administrativo são competência, motivação, finalidade, objetivo, forma. Competência é um atributo do agente público para o desempenho de uma função em si, né? Ou seja, ele tem que ter a competência. Isso quer dizer que o agente público que vai realizar o ato administrativo, ele tem que ter a competência para aquele ato, né? Não adianta, por exemplo, o agente público do Ministério Público, por exemplo, ou do Judiciário, resolver, sem mais sem menos, realizar blitz. Ele não é um policial militar, ele não vai fazer blitz. Ele não pode fazer blitz, porque ele não tem essa competência. Assim como, por exemplo, um parlamentar, ele também não pode pegar uma arma e sair por aí subindo. Então, cada um com a sua competência. Então, o ato administrativo, ele tem que... o agente público, ele tem que ter a competência para realizar aquele ato, tem que estar dentro da sua gama de funções, das suas competências, das suas funções. Como eu disse aqui, né, ele tem que ter a finalidade tem que ser o interesse público, né, caso saia o desvio de finalidade, tem que ter um motivo, né, um motivo é uma situação de direito, um fato determinado, né, que vai realizar o ato administrativo, né? A finalidade é atender o interesse público, mas tem que ter um motivo para que seja realizado aquele ato, né? O motivo é um contrato, uma licitação, qualquer uma outra coisa. O objeto é exatamente o próprio conteúdo do ato administrativo, né? Se for um contrato, será o próprio conteúdo do contrato. Se for uma resolução, a resolução. Se for um decreto, vai ser o decreto. Esse é o objeto. E temos a forma, né? A forma é o revestimento do ato, né? Como eu acabei de citar várias delas aqui, né? Decreto, instrução normativa, regulamento, contrato administrativo, certidão, todas essas são as formas, né, do ato administrativo. Então, né, nós temos que decorar mais ou menos isso aqui, os requisitos do ato administrativo. Ele tem que ter competência, motivação, finalidade, objetivo e forma.
Pode também decorar com outra ordem aí, né? Fazer um mnemônico, né? Forma, motivo, objeto, finalidade, competência. Não importa a ordem, importa que seja, claro, esteja decorado para que não falte nenhum desses 5 princípios. Nós temos os atributos também do ato administrativo. Um dos atributos é a presunção de legitimidade. Todo ato administrativo ele tem que primeiro ser presumido de que ele é legal. Claro, pode ser que ele se revele ilegal. Se ele se revelar ilegal, ele vai ser anulado. Mas assim que ele surge, então tem que haver a presunção de legitimidade. Então ele vai ser cumprido, ele vai ser, claro, se ele não for também, se ele não tiver um erro grosseiro, né, que possa causar um prejuízo a uma pessoa, a liberdade de um grupo de pessoas, né? Mas se ele não tem nada disso, então ele já tem a presunção de legitimidade. Intempestividade, né, conhecido como poder extroverso do Estado, né, para criar obrigações para o particular, como a gente viu nos contratos administrativos. A administração pública ela tem o certo chamado poder de império, que é mais ou menos o poder de império, é a intempestividade, a capacidade de ela impor sanções, modificar contratos, claro, respeitando certas normas. Isso no ato administrativo. Ou seja, a administração tem este poder. A autoexecutoriedade, né, que quer dizer o seguinte, autoexecutoriedade, que quer dizer que a administração não precisa acionar juridicamente nada para que ela possa executar a sua própria determinação. Ela pode ser executada de forma direta, independente, né? Independente do Poder Judiciário, não precisa se explicar ao Poder Judiciário, ainda mais porque tem um poder de império. Então, ele tem autoexecutoriedade, mas como quem estuda direito administrativo sabe que a administração, o agente público, ele só age dentro do limite do que está descrito pela lei, ao contrário do particular. O particular faz tudo que ele pode fazer, né? E enquanto o agente público ele faz tudo que está descrito, né, na lei. Então, a autoexecutoriedade ela só pode acontecer de 2 formas. A primeira, quando a lei prevê essa autoexecutoriedade, quando a lei já tem um dispositivo, ou quando é necessário em casos de urgência para que não cause um prejuízo maior ao interesse público, né? O interesse público está em risco naquele exato momento. Então, a ordem tem que ser executada, mesmo que ela não tenha previsibilidade, ela tem que ser executada para evitar um mal maior ao interesse público. Então, já vimos aqui os requisitos, os atributos, as classificações, né? As classificações vão depender muito de algumas prerrogativas, como o destinatário, como o alcance, né, o regramento, a formação do ato. Então nós temos então o ato administrativo em relação aos destinatários, os atos gerais, aqueles que não tem um endereço específico, não é um indivíduo, não é um grupo de pessoas, eles são chamados também atos regulamentares, né? Ele não tem um destinatário específico. E temos também os atos individuais ou especiais, aqueles que são destinados a certos indivíduos, como uma punição, né, em relação a um agente público, ou uma punição a um contratado, né? Mas aí esses atos estão descrevendo a quem que vai sofrer aquela sanção. Aí são atos individuais ou especiais. Isso quanto ao destinatário. Quanto ao alcance,
Quanto ao alcance, nós temos os atos internos, que são dentro da administração pública, produzem efeitos apenas resoluções, né, ordenamentos internos, e os atos externos, que alcança os administrados, alcança os particulares, não só os particulares que assinam contratos com a administração pública, mas todos os particulares, né? Aí são os atos externos, né? Isso é bem simples de se entender, né? Quanto ao regramento, os atos vinculados e os atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles em que os requisitos e as condições para o cumprimento já estão determinados na lei, já estão descritos a forma como vai ser realizado o cumprimento daquele ato administrativo, como por exemplo um contrato administrativo, um contrato administrativo, um leilão, né, como uma licitação em si. Eles são atos vinculados porque já está descrito a forma, a maneira, como que vai ser delimitado todos os atos dentro daquela ação, daquele ato vinculado. Por isso que ele é vinculado. O ato discricionário não. O ato discricionário, o decisor, ele tem a liberdade de modificar o conteúdo, o destinatário, o modo, a conveniência, a oportunidade, obviamente com certos limites que a própria administração pública impõe, né, nos seus conceitos, ou seja, tem que respeitar todos os conceitos da administração pública, né, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e além desses outros, né, que estão implícitos. Esse está explícito lá no 37 da Constituição, mas tem que ser respeitado. Mas esses atos, mesmo sendo respeitados, eles têm uma certa liberdade para que seja cumpridos, né? Como um mandado de prisão. O mandado de prisão, ele pode esperar a conveniência e a oportunidade de ele ser executado, o mandado de prisão. Temos também quanto à forma, o ato administrativo classificado quanto à forma. Nós temos 3 tipos: o ato simples, o complexo e o composto. O ato simples é quando ele é emanado de apenas um órgão da administração pública, né? um órgão apenas, né? Uma repartição, né? Uma autarquia, um órgão apenas dessa administração. Ele tem as suas resoluções, tem as suas instruções, tem suas ordens de serviço, tudo isso ele é classificado como um ato simples, ele é só de um órgão. O ato complexo, por exemplo, é quando é em conjunto com 2 ou mais órgãos, né? Mais de um órgão. É quando se junta, por exemplo, estatutos de servidores de 2 órgãos diferentes, né? Como em Minas Gerais tem a junção dos bombeiros militares, da polícia militar, né? Ou seja, é um ato complexo, né? Juntando duas organizações, 2 órgãos públicos. E nós temos também o ato composto. O ato composto é quando um único órgão, mas ele depende de um outro, para que possa executar aquela ordem, aquela regra, né? Como ações das polícias civis, polícias militares, que dependem de outro órgão, depende de uma autorização de um juiz para poder executar aquele ato administrativo, né? Que é classificado como ato composto. Então, nós fechamos aqui a classificação. Temos também as espécies. As espécies de atos, eles podem ser atos normativos, atos ordinários, atos enunciativos e atos negociais, também atos punitivos. Atos normativos são comandos gerais, formas de
formas abstratas deles também. Eles geralmente, esses atos normativos são atos gerais também. Se você combinar as duas formas aqui na classificação e quanto à espécie, são atos gerais, são atos normativos. Os atos normativos são decretos, né, regulando formas de comportamento da administração ou do seu relacionamento com os particulares, mas não tem um endereço, não tem um indivíduo único para aquele ato. Então, são instruções normativas, regulamentos, esses são os atos normativos. Os atos ordinários, eles são ações regulamentadas dos agentes públicos. Como eu posso explicar isso para separá-los dos atos punitivos? O ato ordinário é, por exemplo, uma ordem de serviço, uma ordem de serviço que, em uma ação a ser desenvolvida em um determinado momento, um determinado dia, sob uma determinada situação, geograficamente também determinada, nós temos a chamada ordem de serviço, nos polícias militares, nos bombeiros, em diversos outros órgãos também. Esse ato, ele vai dizer como que cada agente vai se comportar, qual a missão de cada agente naquele ato que vai acontecer em um determinado momento. Ele vai descrever aquele momento. Então, é diferente do ato punitivo. Já vou falar o ato punitivo. O ato punitivo é quando o agente, nós temos ou o agente público ou o administrado ou particulares, eles desrespeitam normas da administração pública, normas da administração pública, e quando eles desrespeitam, no caso do agente público, ele desrespeita, aí o ato administrativo, o ato punitivo, ele está investido do seu poder disciplinar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o agente público ele desrespeitou uma norma, que não é um ato administrativo, não é um ato ordinário, mas ele é um ato regulamentar, um ato disciplinar. E no momento que ele desrespeita este código de condutas, então ele vai sofrer punições, vai haver um ato punitivo para sancionar aquele agente público. Agora, no caso do particular que assina um contrato, tem uma relação com a administração pública, ele vai sofrer uma sanção que vai estar investido do seu poder de império. Essa é a diferença. O ato ordinário, ele vai regular os comportamentos, os comportamentos do agente público, somente do agente público. O ato punitivo, ele vai punir depois que o agente público, ou no caso dos particulares, eles transgridem um código de comportamento, um código de conduta, seja ele determinado em um único momento, ou seja, uma ordem de serviço, ele desrespeitou, ou seja, um código geral de conduta, um estatuto dos servidores públicos de determinado estado, de determinado órgão, seja qual for, mas somente depois de ele cometer a transgressão disciplinar. Então já explicamos aqui ato normativo, atos ordinários, ato punitivo, está faltando os atos negociais, que são as relações entre a administração e os particulares, quando eles fazem um contrato administrativo ou um contrato da administração. A diferença já explicamos no vídeo anterior. E os atos enunciativos. Os atos enunciativos são declarações de fatos e situações que estão acontecendo, como certidão de nascimento. Comunica-se à administração pública que nasceu naquela data, naquela hora, naquele momento, certa pessoa do gênero tal, filho da mãe tal, do pai tal. Comunica-se, é apenas
né, certidão de nascimento, certidão de óbito, né, casamento, né, são atos enunciativos. Bom, temos também a chamada teoria da nulidade, né? Esqueci de explicar aqui, esqueci, né? Vamos pular esse pequeno pedaço aqui, de jeito nenhum, que é a extinção. Tá faltando um corte aqui no T. Mas a extinção de um ato, ele pode acontecer por duas formas: a revogação e a anulação. A revogação e a anulação, elas se diferenciam pela legalidade do ato, né? Quando o ato é legal, passa-se um tempo e o interesse público muda, então nós podemos ter a revogação daquele ato, né? O ato foi construído de forma legal, passou por todos os ritos, comissão, né? No caso lá das licitações, né? Foi feita a licitação, né? A nova modalidade, o diálogo competitivo, né? Foi criada a comissão para o diálogo competitivo. A comissão, ela conversou com os licitantes, com as empresas, etc., fez tudo isso. Todo o processo foi feito de forma absolutamente legal. Mas passou-se o tempo, depois de todas essas conversas, percebeu-se que o interesse público mudou inesperadamente. E não há mais a necessidade daquilo, ou há uma necessidade de a resolução de um problema menor, uma mudança, tudo aquilo. Então, revoga-se os atos anteriores para que seja modificado o contrato administrativo, mas tudo foi feito de forma legal. Agora, quando há um ato que ele transcorre de forma aparentemente legal, e quando chega-se ao final dele, há uma denúncia, essa denúncia é apurada e descobre-se que foi completamente ilegal aqueles atos, então anula-se o ato administrativo, seja ele no âmbito de um órgão de um órgão de administração pública, de qualquer órgão que seja. Então quando ele transgride alguma norma, um ato, uma norma ordinária, um comportamento, um código de conduta, ou mesmo os conceitos, né, os princípios da administração pública, quando se descobre depois de todos esses atos, então existe a anulação. E a anulação nós podemos do que pode gerar a anulação, são as chamadas nulidades do ato administrativo. Então, há algumas teorias sobre essa nulidade, são 4, né? A monista, a binária, ternária e a quadripartite, né? Então, a monista, ela é adotada pelo E. Lopes Meirelles, também usado aqui nas classificações do ato administrativo, e essa monista, ela é bastante radical. Se o ato administrativo descumpre a lei, tem qualquer vício, ele então é nulo e pronto, acabou, não tem conversa, né? Ele é inviável, é inviável a sua convalidação, né? Ele não tem conversa, qualquer tipo de vício. Tem a teoria binária, né, onde existe a influência das concepções civilistas, né? As concepções civilistas, né, aquelas onde se tem alguns preceitos do direito civil, também são aplicados na administração pública, né? Então, né, quando o ato ele tem que ser colocado sob a ótica de se ele é nulo ou se ele é anulável. Ele é nulo ou anulável, né? Ele pode ser anulável por causa de algum tipo de desrespeito a essas concepções do direito civil que foi desrespeitado nesse ato administrativo, ou realmente ele já nasceu com isso, ele é realmente nulo, né? Então tem que saber se essa nulidade ela surgiu exatamente no nascimento do ato administrativo ou no processo de execução dele, na forma que ele foi construído, né? Então, se ele é nulo ou se ele é anulável. Quando a gente pensa ali no direito civil, né, que eu consultei
o BART, nós temos também o ChatGPT, tem uns dois, e nessas concepções civilistas, né, elas têm muita relação ali com o direito civil, como o próprio aqui texto diz, né, tem a teoria da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a teoria da discricionalidade administrativa, a teoria da responsabilidade civil do Estado, né, tudo isso tem certas concepções dos atos que não podem ser, obviamente, ilícitos. Voltando à nossa apresentação, né, nós temos também a teoria ternária. Segundo a teoria, há atos nulos, anuláveis e irregulares. Irregulares eles podem existir, né? Claro, pune-se o agente público que cometeu a irregularidade, mas o ato não é anulável, ele não vai ser, ele não vai sofrer anulação. Ele é irregular, foi feito de forma irregular, ele foi processado, mas ele atendeu o interesse público e ele vai continuar. Então é ternária porque esses atos eles podem ser classificados como nulos, anulável, como no caso da binária, mas também irregular. E temos a quadripartite, adotada ali pelo Celso Antônio Bandeira de Melo, um dos mais notáveis juristas brasileiros, e o ato, neste caso, ele pode ser inexistente, nulo, anulável ou irregular. Né? Aí, claro, ele é inexistente, né? O defeito do ato administrativo não prescreve, o ato é inconvalidável. Né? A tentativa de execução admite reação manu militare, reação usando a força física, ou seja, esse ato administrativo ele realmente ele é inconstitucional, ele é feito, por exemplo, com ele não é feito com competência, né? Naqueles exemplos esdrúxulos que eu passei de um agente do Ministério Público querendo realizar abordagem, querendo realizar uma blitz e realizar funções específicas, ele não tem a competência, então não existe esse ato. Olha que ele não fazer qualquer outra coisa que é inexistente, pode ser usado a força física contra ele, obviamente. O ato é nulo, né? Ele tem um defeito, um vício insanável, não pode ser insanável. Agora, se o vício dele pode ser sanável, né? Ele é anulável. Ele pode ser anulado ou não, né? Mas vai depender se o vício dele ele é sanável, se esse vício pode ser corrigido. E o ato é irregular quando ele tem um vício superficial, como já expliquei, que é um vício que ele vai atender o interesse público, ele vai chegar, mas ele foi feito de forma errada, né? Nessa teoria quadripartite. Então, para finalizar aqui, são as fontes que eu consultei para criar esse áudio resumo. As fontes é o Resumão Jurídico, muito bom, né? Ele demonstra aqui o que é o básico de vários assuntos. Temos esse site que tem o seu canal no YouTube também, recomendo, muito bom, são vídeos pequenos, curtos, que podem nos ajudar a relembrar algumas coisas que estudamos em livros, etc, etc. Muito obrigado para quem escutou até aqui e até o próximo áudio resumo.